Mas vamos conversar agora com um setor que está voltando também. O setor imobiliário, eu não sei até que ponto esse setor foi prejudicado. Mas quem vai dizer isso para nós é o vice-presidente do Secov, o Carlos Borges. Bom dia, Carlos. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom dia a todos os ouvintes aí do Jornal Gente da Bandeirantes. Como é que o setor foi afetado nesse período aqui de 3 meses, mais ou menos? Olha, o setor foi completamente afetado, né? Nossos estandes de venda ficaram fechados, né? É natural que uma compra dessa magnitude de um imóvel, né? Além da experiência digital, né? Todos começam a procurar um apartamento pela internet, mas é muito importante no nosso processo de venda a visita física, o contato presencial com os corretores, com os vendedores e a visita ao apartamento decorado. Então, houve uma queda de vendas de 65% aproximadamente, e o setor, como toda a economia, foi bastante afetado. Então, nós estamos entusiasmados aí para voltar ao trabalho e, naturalmente, cumprir aí todas as regras novas do jogo. Com a reabertura das imobiliárias hoje, como é que vai funcionar? Como é que esse cronograma foi montado, né? Os estandes de vendas de apartamentos vão poder funcionar em que horário? Olha, nós recebemos, né, tivemos acesso ao decreto que o prefeito expediu no último sábado, né? Trabalhamos intensamente no fim de semana passado no sentido de atender a todas as exigências. Uma delas é o funcionamento diário por 4 horas, né? Nós fizemos, inclusive, uma consulta à prefeitura da interpretação do que seria isso, e a resposta que tivemos é que realmente o horário não é turnos de 4 horas, é um horário pré-determinado de 4 horas, como estava sendo dito agora em relação ao comércio, né? Por exemplo, das 11 às 15, não há um horário exato determinado, tem que começar às 8, às 9, mas o funcionamento para o público é de 4 horas diárias hoje. Será de 4 horas diárias. E você acha que isso aí resolve? Hein, Carlos? Você acha que isso resolve? Eu, particularmente, entendo que mais do que funcionar 4 horas ou funcionar 8 horas, o importante é que, ao longo do funcionamento, os protocolos sejam seguidos, né? O distanciamento social, a higiene, a sanitização dos ambientes, né? As orientações que devem ser feitas, mas o setor está seguindo rigorosamente aquilo que o decreto do prefeito solicitou. Carlos, já dá para ter uma ideia de qual que vai ser a tendência do mercado imobiliário no pós-pandemia? Eu pergunto até porque os fundos imobiliários, né, antes do Covid-19, estavam ali muito em alta como investimento e também com o valor crescente de imóveis comerciais, que agora com o home office talvez tenha um outro posicionamento do mercado. Como é que o setor vai começar a retomada na hora em que a economia voltar a circular melhor? Já dá para ter uma ideia, não? Olha, a gente tem algumas pistas, né? A gente tem o copo cheio e o copo vazio, né? O lado negativo, naturalmente, é a insegurança que o consumidor fica para tomar uma decisão de uma compra importante, né? Nós sempre nos alimentamos de confiança e de juros baixos, nós estamos muito bem na questão de juros baixos, mas a confiança, naturalmente, com uma crise dessa, ela piora. Agora, tem um lado positivo, que é a relação que as pessoas desenvolveram nesse período de pandemia, né, que estamos vivendo ainda, em relação à casa. Há uma tendência de um consumo consciente, né, e esse consumo consciente pode migrar a decisão para a compra do imóvel, porque as pessoas deixam ou diminuem viagens, diminuem gastos supérfluos, né, e passam a ter uma relação e valorizar mais a compra do bem imóvel residencial. E, além disso, historicamente, o bem imóvel é uma reserva de valor, né? É um bem muito seguro, né? E, além disso, a valorização psicológica agora, né? As pessoas realmente precisam de mais espaço, estão trabalhando em casa. Então, o setor está esperando, naturalmente, um equilíbrio desses fatores e está tentando se reinventar. Já há muitos produtos que estão sendo adaptados, né, para atender a esse novo consumidor. Carlos, muito bom dia. Eu queria saber o seguinte, há a expectativa de alteração do valor dos imóveis, porque
O que a gente está vendo, assim, por exemplo, no comércio, em várias capitais, aqui em Brasília foi o caso, a reabertura do comércio dos shoppings, por exemplo, o que mostrou foi que o comércio, em vez de, ou pelo menos os preços, em vez de terem sido derrubados pela crise, muito pelo contrário, né? Então, os produtos estão ainda mais caros do que estavam antes da crise, né? Como é que o setor de imóveis de venda de imóveis, venda e aluguel de imóveis vai se comportar no pós-crise? Há uma expectativa de redução de preços ou não? Ou tudo vai seguir como sempre foi? Então, quando existe uma crise, é natural que haja uma reprecificação dos ativos, né? Isso historicamente já aconteceu algumas vezes. No caso da cidade de São Paulo, a gente tem uma série de condições que me levam a acreditar que a gente vai ter uma estabilidade de preços, né? O setor imobiliário ficou durante 20 trimestres consecutivos em queda. E isso foi encerrado há um ano atrás, no primeiro trimestre de 2019, onde aí começamos uma pequena recuperação. Então nós estamos com uma base de preço que caiu aproximadamente 20% em termos reais, e associado a isso nós temos uma escassez de terrenos, né, um plano diretor que é bastante restritivo na cidade de São Paulo, e as pessoas ainda querem morar em São Paulo, né, apesar de todos os problemas que a cidade tem. Então essa conjunção de fatores me leva a crer que em São Paulo nós não teremos nenhum aumento significativo de preço e nem uma redução, acho que teremos uma estabilidade. Agora, o setor imobiliário ele é muito situacional, né? E se a gente pensar em termos de Brasil, cada cidade tem uma característica, tem um aspecto, né? Mas eu acredito que em São Paulo teremos estabilidade de preço. Mesmo para o setor de imóveis comerciais também, Carlos? O setor de imóveis comerciais, aí é uma situação diferente, né? Eu estava me referindo mais ao residencial, porque de fato as empresas perceberam, né, que conseguem trabalhar em espaços menores e com uma produtividade boa, né? A gente não terá uma migração aí de 100% para o home office, naturalmente, né? Haverá um sistema híbrido, mas, de fato, as empresas que precisavam de um espaço de 100 metros, talvez precisem de um espaço um pouco menor. Então, o mercado de imóveis corporativos, talvez ele sofra um pouquinho mais, né? Mas ele continuará existindo porque as pessoas precisam interagir presencialmente, né? E empresas que já tentaram fazer 100% do home office e voltaram atrás porque também não é o modelo mais adequado, né? Então eu concordo com essa visão de que os imóveis corporativos terão, né, uma dificuldade um pouco maior no pós-crise. E com possibilidade de redução de preço no primeiro momento, você acredita, Carlos? Olha, de novo, a gente vai ter uma situação, a cidade de São Paulo é tão grande, né? A gente vai ter bairros e situações, né, que a gente vai ter que analisar caso a caso, mas isso eventualmente pode acontecer, sim. E como é que está a inadimplência do setor, já que o Secov também cuida de locação de imóveis comerciais e residenciais? Olha, a inadimplência ela está sob controle, né? Nós tivemos um movimento muito grande no início da crise de renegociação de valores de locação, de pagamentos, né? Tanto nas empresas incorporadoras e construtoras, né? Onde os clientes pediram, né, para terem as suas parcelas adiadas, né, mas foi um percentual baixo. E no caso dos aluguéis, aí houve uma negociação também, especialmente para as atividades onde a pessoa não podia trabalhar, né, está pagando um aluguel e não pode trabalhar. Então, a palavra de ordem foi negociação, mas de uma maneira geral, a gente entende que está sob controle, né, e tendendo aí a recuperação. Eu quero agradecer ao vice-presidente do Secov de São Paulo, Carlos Borges, que conversou conosco ao vivo nesta manhã no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Valeu, Carlos. Bom trabalho para você. Até uma próxima. Obrigado. Eu que agradeço. Estamos hoje entusiasmados com a volta ao trabalho. Muito obrigado. Bom dia a todos. Rede Bandeirantes de Rádio.